Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, com minhas duas amigas, Maria Eugênia e Maria Laura, do canal MM Assis. MM Assis, é isso mesmo? Isso mesmo. Mas MM não é negócio de comer, aquele docinho que vocês... Tem aí na Argentina, MM? Tem. Eu pensei que gente, todo mundo vai achar que é MM. Ou que é MM, ou se não aqui na Argentina é Maurício Macri, né? É, MM também. Não, melhor falar do doce do que falar do Macri. Mas então, meninas, eu só gostaria de parabenizar aqui, para começar, o trabalho que vocês fazem, né? O melhor canal, né? Em português, falando sobre assuntos da Argentina. Não tem nenhum outro, mas se aparecer o outro, o de vocês ainda vai ser o melhor. Eu estava assistindo o canal de vocês, né? E vocês falam, sem sacanagem, em profundidade sobre várias fofocas, celeumas, divergências que acontecem aí na Argentina. Quem acompanha o canal de vocês fica 100% bem informado, né? Com viés conservador, né? Vocês não escondem, né? Isso mesmo. mas então, conta pra gente, vocês nasceram no Brasil ou foram pra Argentina sequestradas? Foram perdidas aí? Por que vocês foram pra Argentina? Fala pra gente. A gente, na verdade, veio pra Argentina em 2007. Durante essa época, eu acho que já estava o Néstor Kirchner já estava aqui na Argentina, mas na verdade a gente veio escapando um pouco da insegurança que estávamos sofrendo no Brasil. A gente tinha sido assaltado lá na nossa casa, foi um episódio muito, muito feio, então minha família falou, não, chega, Brasil não dá mais. Vocês moravam em qual parte do Brasil? São Paulo, capital. Ah, São Paulo. Já morei em São Paulo, só que eu morei em Capão Redondo, também fui assaltado lá. Mas então... Quem mora em São Paulo sabe como é, né? Mas não é só São Paulo, muitas partes do Brasil estão iguais, Rio, Belo Horizonte, enfim, muitas cidades, até as pequenas cidades, tá impossível de viver, né, nessa violência constante. Então, a gente preferiu mudar. A minha família, na época, né? A gente era criança, nem tinha poder de decisão. Assim, a minha família decidiu mudar de país. E a gente já conhecia a Argentina, a gente viajava muito na Argentina de carro, né? Pela Argentina inteira, a gente passava meses viajando. E até viemos na época de 2001, na época do Curralito, que a Argentina estava terrível, quebrada. Pior do que hoje, né? Pior do que hoje. Ou não, né? Não, depende do ponto de vista, né? Mas realmente, a gente sempre foi muito apaixonada por este país. Então, só por isso, a minha família decidiu mudar para cá, né? A gente, no final, nós terminamos vindo em 2007 e ficamos até o dia de hoje. Eles a gente mora praticamente faz já uns 13 anos aqui na Argentina. Eles voltaram e nós duas ficamos. Não, mas vocês têm que ir embora daí, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai ficar... Todo mundo fica falando, o Brasil vai virar igual a Argentina. Caramba. Tem gente falando assim, o Brasil vai passar pela Venezuela sem virar a Argentina no meio, né? Mas assim, toda vez que eu lembro da Argentina, eu fico feliz de estar no Brasil. A única coisa que me faz ter orgulho de ser brasileiro é quando eu lembro da Argentina, né? Mas assim, existe muita rivalidade entre Brasil e Argentina. Muitos brasileiros não gostam de argentinos, muitos argentinos não gostam de brasileiros, mas eu sei que tem muita rivalidade, né? Dentro da Argentina, né? O pessoal de Buenos Aires é odiado também por pessoas de outros pedaços da Argentina, outros chilenos, uruguaios, bolivianos, todo mundo gosta da Argentina. Por que os argentinos são tão odiados? Bom, dentro do país, em si, dentro do território, os porteños, né, que são aqui de Buenos Aires, são os mais odiados pela história da Argentina, em que sempre a cidade de Buenos Aires, pelo fato de ser o porto, né, principal do país, se centrou toda a atenção aqui, toda a economia, a atividade econômica aqui no país, a política também, né, a capital do país. Então, é como que aqui é o centro, e eles falam então que os porteños são muito exibidos, snobs, arrogantes. Porque é diferente do Brasil, né? No Brasil, cada cidade corresponde a alguma coisa. Por exemplo, São Paulo seria a indústria do Brasil. Sei lá, Brasília, a parte política, Rio de Janeiro, turismo. Como que é bem, né, dividido, né, bem distribuído. Aqui não, o foco da atenção mesmo é na cidade de Buenos Aires, e também tem o fato, né, que aqui na Argentina, Buenos Aires mesmo é uma das cidades maiores da Argentina, e você não encontra nenhuma com a mesma magnitude. Diferente do Brasil, que você tem cidades grandes por vários estados, não é só São Paulo, tem Rio de Janeiro, também é uma cidade muito importante. Você tem Belo Horizonte, tem várias cidades que têm uma importância dentro do país. Então, isso faz que tenha já uma rivalidade aqui na Argentina
de Buenos Aires com o resto do país. Depois, com os países vizinhos, obviamente também por conta da Guerra das Malvinas e pela guerra que fala que, bom, de fato, os chilenos ajudaram de uma forma ou outra a Inglaterra dando suporte para combustível às suas tropas e aos barcos ingleses, então existe também essa rivalidade com os chineses, né? Até mesmo com os chilenos, desculpa. Ingleses. Então, Fala você. Então, até mesmo que quando existe um jogo de futebol entre Brasil e Chile, por mais que eles odeiem os brasileiros no futebol, eles preferem torcer para o Brasil que para os chilenos. Sim. Só a título de curiosidade, Assis, a Eugênia, ela é politóloga, e a Maria Eugênia é politóloga, e a Maria Assis é jornalista, né? É isso, certo? Acertei. Mas assim, vocês não são comunistas. Não. Mas por que vocês não são comunistas? Aqui no Brasil vocês seriam comunistas com certeza. Não acredito. Primeiro que a gente fala sempre que a base familiar é o sustento, né, da sua ideologia, porque dos seus princípios. E depois, eu acho que por estudar numa faculdade pública, muitos pensam que estudando numa faculdade pública eles fazem sua cabeça e você vira esquerdistas. Mas às vezes o efeito é contrário, né? Justamente vendo tudo que acontece e toda essa ideologia de esquerda que você tem que estudar, né, desde Marx, Gramsci, entre outros, faz que você realmente veja o realismo do que seria o comunismo, o socialismo da esquerda e faz que justamente você pense ao contrário disso. Até tem uma frase que eu coloquei outro dia, uma coisa é ler Marx e outra coisa é entender Marx. Se você entende Marx, você é de direita, se você lê Marx, você é de esquerda. Sim. Então, vamos tentar entender um pouquinho desse país Argentina, né? Porque é um país que está tão perto da gente, né? E o brasileiro é tão ignorante, né, em relação a esse país. Acredito que vocês também, tem muitos argentinos que também não conhecem a história do seu país. Estava vendo aqui, né? Porque existem muitas diferenças, né? Até da composição étnica da Argentina para o Brasil, né? Por exemplo, o fato da Argentina ter muita gente branca, né? E o Brasil ser um país mais colorido, né? Inclusive tem um jornal desportivo aí, que é o Olé, né? Que tem o hábito de colocar a macaco com a camisa do Brasil, ofensas racistas em relação a gente no futebol, né? Inclusive, o futebol é um negócio que não dá para concordar com vocês de jeito nenhum, né? Mas assim, uma vez eu estava na Vila Madalena, vocês conhecem a Vila Madalena, o Mamias? Estava a Madalena, estava conversando com os argentinos na Copa do Mundo de 2014, Argentina e Holanda. Não sei se vocês se lembram desse jogo, que foi para os pênaltis. Nossa, lembro, eu estava aqui. Não, aí eu me lembro que tive uma discussão acalorada com alguns argentinos que juravam que o Maradona era melhor que Pelé. E eu não conseguia acreditar que eles realmente acreditavam nisso. Tipo, o Maradona não tem mais gols que o Pelé, Maradona não tem o número de títulos do Pelé, Maradona, a carreira dele só é maior se a gente estiver falando de cocaína, né? Ou seja, não existe absolutamente nenhum parâmetro no qual o Maradona possa vencer um Pelé em nada. E mesmo assim parece que é religião aí, o pessoal é extremamente arrogante em relação ao futebol. Vocês acham que o Maradona é melhor que o Pelé também? Não, igual eu tenho algo contra o Maradona em si, contra a pessoa do Maradona. Ele fez muitas coisas que não são certas, começando pelos filhos, que ele nunca reconheceu, e depois com todas as atitudes comunistas que ele tem. Ele é super comunista. Ele tem uma tatuagem do Che Guevara, né? Exatamente. Sim. Mas então, para começar aqui, a Argentina, diferente do Brasil, né? O Brasil foi colonizada por Portugal, né? E vocês foram colonizados pela Espanha, né? E aí, durante o período colonial, tinham vice-reinos ali na América. Como é um território muito maior, né? Tinha o vice-reino da Prata, né? Que cobria desde a Bolívia até a Argentina. E ficou chamado vice-reino da Prata porque vinha todo o ouro, a prata, né? Que era retirada de Potosí, na Bolívia, e era levada até o porto de Buenos Aires, e de lá ia para a Espanha, né? E aí, por causa disso, que o país, muito mais na frente, né? A Argentina recebeu esse nome, né? Mas a Argentina não tem prata, né? Não tem prata na Argentina. A prata mesmo é só na Bolívia. E também é pelo nome do rio, né? Que existe o rio que passa aqui, que desemboca até aqui em Buenos Aires, que se chama Rio de la Plata. Então também está relacionado com esse nome.
Sim, eu não sei se vocês sabem, mas uma coisa que eu achei muito interessante, né? É que a própria cidade de Buenos Aires foi fundada 2 vezes. Vocês sabem disso, né? Que os espanhóis fundaram Buenos Aires em 1530, né? Aí os índios foram lá, destruíram a cidade, tocaram fogo na cidade. Eles tiveram que reconstruir a cidade 15 anos depois, né? Diferente aqui do Brasil, que os índios eram completamente dóceis, né? É aquele arco e flecha mambembe, né? Aquela coisa meio... Aí os índios eram muito malvadões, né? Então, o próprio argentino tem esse espírito mais aguerrido por causa do país que eles tiveram que colonizar, correto, né? Sim, exatamente. Até mesmo no procedimento de independência aqui da Argentina, para fazer a delimitação do território, né, das fronteiras do país, isso em si foi um problema para a Argentina, principalmente nesse conflito com os índios, né, para definir qual seria o território argentino. Sempre houve esse conflito entre os índios e o que seria o território argentino, né? Porque, obviamente, eles não queriam ceder a parte na qual eles povoavam, principalmente o sul da Argentina, né? Que a Patagônia, principalmente, era dos índios. Então, sempre existiu esse conflito. Sim, mas lá na frente a gente vai falar o que aconteceu, como terminou esse conflito. Na América Espanhola, como a gente vê lá nos livros de história, existe uma hierarquia social, né? Em primeiro topo ficavam os espanhóis que vinham para cá, para governar o país, né? Que vinham para a Argentina, no caso, depois vinham os criollos, né? Que vocês falavam que eram os filhos de espanhol nascidos na América, depois vinham os mestiços, né? Que eram o pessoal moreno, pardo, sei lá o que for, e por último vinham os escravos, né? Aí o que acontece? Em 1808, 1810, por aí, né? Começou a ter as guerras napoleônicas e o Napoleão, se não me engano, ele invadiu a Espanha e colocou o irmão dele como rei da Espanha. E teve uma revolta lá na Espanha, né? Uma grande revolta, né? Para impedir, só que que eles perderam lá esse conflito. E aí que chegou essa notícia aqui na América e várias colônias espanholas começaram a se rebelar contra os colonizadores, né? E foi nessa que teve... e foi nessa aí que surgiu a independência da Argentina, né? No caso, a história do San Martín, né? No caso, até porque tem o nome daquele campeonato de futebol, Libertadores da América, é por causa do San Martín e do Bolívar, né? Quem que foi esse San Martín? Fala pra gente. Bom, o San Martín, obviamente, é o nosso prócer argentino, portanto que a gente fala que a Argentina tem tanto feriado porque se comemora o dia do nascimento, o dia da morte, o dia da independência que ele conseguiu. Tudo que aconteceu praticamente na vida dele é comemorado aqui, é feriado nacional. Meus pais até brincam que aqui tem tanto feriado, mas é por isso mesmo. Mas, bom, sim, ele foi o nosso referente. Libertador. Né? Sim, libertador. Seria como se fosse o Dom Pedro I aqui. Isso, sim. No Brasil se fala de Dom Pedro, se fala de Tiradentes, né? Cada um tem a sua escolhe, né, qual vai ser quem leva adiante a história. Mas aqui na Argentina é San Martín, ele levou em frente não só a independência no Brasil, da Argentina, como também ajudou em outros países, que até mais em frente, quem continua esse trabalho é Simão Bolívar, principalmente na Colômbia, Venezuela. Sim, sim. Mas assim, o problema é que a independência da Argentina é diferente do Brasil, né? Porque os territórios da Argentina, as províncias, elas ficaram meio que despedaçadas, né? Tinha Buenos Aires ficou de um lado, o São Martín ficou do outro, teve uma guerra civil. Como é que você explicou como é que conseguiu unificar os territórios? Porque ficou durante muitos anos o território dividido. Você sabe o que aconteceu? Eles conversaram ou terminou tudo na porrada mesmo? Não, no final eles conversaram. No começo sempre houve, e até hoje tem um pouco disso, né? Principalmente se você olha no Congresso, o debate até hoje existe. Mas, sim, sempre houve essa disputa entre Buenos Aires, né, e o resto dos outros estados, porque para os... Não me engano, é o Aguirre que governou Buenos Aires? É um cara chamado... Quem que dominava Buenos Aires? Tinha um cara que governou Buenos Aires e o pessoal que governava as outras províncias. Foi mais ou menos isso? Foi uma guerra civil? Sim. Então, sim, cada província tinha o seu governador, como é hoje em dia. A diferença entre Buenos Aires e o resto é que Buenos Aires sempre teve mais poder em comparação aos outros estados. Buenos Aires sempre foi quem decidiu tudo. E até mesmo a história da Argentina, ela está cruzada, passa o conflito dela entre a ideia de unitarismo e federalismo, né? Obviamente, Buenos Aires, capital, queria um unitarismo para justamente ter o controle do território. Em câmbio, o resto dos estados, das províncias, na época, optaram por um federalismo. Então, a história da Argentina está atravessada por esse conflito, né, que é constante.
e que até hoje a gente consegue ver um pouco no cenário político. Sim, então depois... Fala, Sim, Eugênia. também a gente sempre compara assim, um pouco com a história do Brasil, porque a história do Brasil teve um império, né, no Brasil. Isso aqui nunca aconteceu, então foi a luta para conseguir a independência e depois foi toda uma luta para definir o território, né, e conseguir para unificar o país, por exemplo, tinha a província ali do Chaco. Fala. Isso, coisa que no Brasil não aconteceu, então por isso também se fala que a Argentina, toda essa história da independência, da unificação do território, é mais sangrenta, mais revoltosa. Sim. Por exemplo, eu tava vendo aqui que as províncias lá do norte, vocês conseguiram na porrada contra os índios, né? Mas o que ficou mais legal aí que eu tava vendo aqui, pesquisei, né? Por que não tem índio aí Por que não tem tanto índio aí na Argentina, né? É porque mais ou menos depois que vocês unificaram o país, né? Eu tava vendo que vocês contrataram um militar prussiano que fez uma série de campanhas militares contra os povos originários ali do sul da Argentina, né? E vocês fizeram um genocídio étnico, né? Inclusive pegaram crianças eu estava vendo que é uma coisa bastante bárbara. Pegava as crianças desses povos indígenas e levava elas para serem criadas por famílias argentinas, né? Para tipo que assimilar a população. Inclusive teve gente que eles pegaram os índios e colocaram eles numa ilha para morrer na ilha. Vocês já viram falar disso? Isso é ensinado nas escolas? O genocídio que vocês fizeram aí, os índios? Depende da escola, né? Se é uma escola, que eu falo, se é uma escola estadual, talvez não, mas sim, na minha escola, por exemplo, a gente viu um pouco sobre esse assunto. O que acontece, olha, tem sim alguns povos originários ainda na Argentina, não é que não existe, também não vamos transmitir essa ideia, sim existe. No norte, como é o caso, por exemplo, dos Huichis. Não, mas as campanhas militares foram no sul, né? As campanhas que eu tô falando foram no sul. As campanhas foram no sul. Sim. Mas na Argentina, sim, existem alguns povos originários, como, por exemplo, até hoje existem os Huichis. Então, sim, no sul houve um massacre contra esses povos originários, como você mesmo falou, mandavam para ilhas, as crianças mandavam para que famílias brancas criassem, enfim, tentaram destruir tudo o origem, né, do país, vamos dizer. Só que no norte não aconteceu a mesma coisa que no sul, não houve esse massacre tão intenso como houve no sul da Argentina, que seria a nossa Patagônia, né? Sim. Aqui eu tava vendo, por exemplo, que a Argentina, ela tem uma relação aqui com o Brasil, né? Os argentinos eles têm muito costume de ir nas praias lá de Santa Catarina, Cabo Frio, é lotado de argentino. Agora não, porque o câmbio de vocês está completamente desfavorável. Mas há uns 10 anos atrás, estava cheio de argentino aqui, né? E a mulher brasileira adora argentino. Os argentinos são muito mais bonitos que os brasileiros, né? Vocês concordam com isso, não? Tem de tudo, como em todo país, né? E a beleza, ela depende da pessoa. E o gosto também é subjetivo, né? Cada um... Mas o que eu queria falar é o seguinte, o argentino tem muita fama de ser racista, né? Porque até 1830 aí tinha 30% de negros. A Argentina era um país rural, né? Quando que teve essa independência, quem promoveu essa independência contra esses espanhóis que mandavam aí foram as próprias elites oligárquicas, né? E essas oligárquicas viviam vendendo o quê? Como é que fala? É charque que fala? Carne, né? É charque, lã. O que é produzido aí na Argentina? Carne. Sim. Carne, grãos, lã. Trigo, soja. É isso aí, basicamente, né? Sim. E aí acontece. Uma grande pergunta que é feita. O que aconteceu com esses 30% de negros? Vocês sabem? Eu sei, mas eu quero que vocês digam o que aconteceu. Com os 30% de negros que viviam na Argentina até 1840. Fala pra gente. Sim. Até muitos me perguntam, né? Porque quando vem aqui na Argentina, eles veem que praticamente não existe uma população negra. Até mesmo a gente pode compartilhar que às vezes muitas pessoas se aproximaram a gente e perguntaram o porquê nós, sendo brasileiras, não somos negras. A história do macaco é real, então, né? É real. A gente não uma loira de olhos azuis, eles falam, você não é brasileira. Você não é brasileira. Não. Mas isso também vem da história, né, da Argentina, porque muitas vezes os negros eles eram levados na frente dos batalhões, né, principalmente na famosa Batalha de San Lorenzo, e eles eram como a primeira fila. E isso terminou levando uma grande exterminação da grande população negra aqui na Argentina, fazendo que hoje em dia praticamente não exista, né? Mas o que eu vi é que eles expulsaram mesmo os negros, muitos foram para o Uruguai, muitos foram para o Brasil,
expulsaram mesmo. Aquele argentino, ele tinha uma ideia higienista. Tinha um governo, um presidente aí chamado Bartolomeu Mitre, acho que deve ter algumas ruas aí com o nome dele. Né? Esse foi um dos principais com essa ideia, né, de transformar a Argentina num país assim elevado. Só que na época do Bartolomeu Mitre, a gente tinha dois problemas. Um, o sul da Argentina ainda era ocupado pelo pessoal, pelos índios lá, boladões, né? E segundo, os territórios não tinham unidade, né? O Bartolomeu ele era de Buenos Aires e ele tinha um grande problema que é esse problema do federalismo aí. Só que na época do Bartolomeu Mitre, o que ele fez? O que ele aventou? Vamos criar uma guerra, na época da Guerra do Paraguai, né? Para unir o país e criar uma identidade nacional, né? O grande problema é que na Argentina morreu muito mais gente para ir para a guerra do que na guerra, porque os argentinos eles não tinham nenhuma identificação com aquela guerra, não queriam participar da guerra, né? Então, às vezes, o governo argentino, né, os próprios portenhos lá de Buenos Aires, tinham que matar o povo argentino para que eles fossem para a guerra, né? Acabou que a Argentina ficou pouquíssimo tempo na guerra e acabou que não deu certo essa ideia aí de unitarismo, né? Fala, e até hoje o próprio alistamento militar aqui não é obrigatório, diferente do Brasil. Então eu acho que ainda continua, né, permanece essa coisa da história, que o argentino ele não... Talvez também por todos os contextos que eles tiveram que passar, até mesmo nas guerras das Malvinas, eles não são muito favoráveis a qualquer tipo de guerra. Muitos brasileiros me perguntam, por que eles não pegam as armas, não tiram o governo militar? O argentino, ele é contra isso, muito também, é o que eu comentei, tem a ver com a história que ele já passou. Então, o alistamento militar aqui nem é obrigatório, se alista quem quer, e são poucos, infelizmente, né, porque seria bom que a Argentina tivesse uma boa base militar, mas, enfim, essa é um pouco também que tem um pouco da consequência, né, da história do país. Sim, sim. Então vamos lá. A Argentina, uma vez unificada, depois da guerra lá do Paraguai, né? O país sempre foi um país extremamente desigual, sempre teve aquelas elites riquíssimas, tinha aquela história que os argentinos iam para a França e tinha aquele ditado, rico como argentino. E a Argentina, durante muito tempo, principalmente no início do século XX, né? Foi um grande foco de imigração europeia, né? Que a gente estava falando das duas principais ondas de imigração. A grande parte das imigrações europeias foram para a Argentina, né? Principalmente para Buenos Aires, Córdoba, né? E outras pequenas cidades aí. E aí acontece, principalmente porque no início do século a Argentina tinha indústria, por incrível que pareça, né? Então, boa parte quais foram os principais povos que foram aí para a Argentina? Porque aqui para o Brasil foi o quê? Chinês, foi japonês, alemão e italiano. Na Argentina, quais foram os principais? Russo, judeu, mas o quê? Então, principalmente espanhóis, é claro que já tínhamos espanhóis de antes, mas depois muitos dos países lestes da Europa, também temos bastante chineses, igual a onda de chineses é muito mais recente que as outras ondas. Hoje em dia temos muitos chineses aqui na Argentina. É uma praga, eles se proliferam como baratas, né? Eles têm os supermercados chinos, né, que seriam os nossos supermercados aqui. Em cada quadra tem um supermercado mínimo. Tá tudo dominado aqui no Brasil também. Só que aqui no Brasil é tão grande que eles não conseguem aparecer tanto. Mas aqui tem pastelaria. Você já ouviu falar da máfia da pastelaria? Aí em São Paulo tinha também. Não tinha, porque lá em São Paulo é bem menos. Mas aqui no Rio de Janeiro, toda pastelaria tem um chinês, amigo. Né? Vamos falar, hoje o podcast é sobre a Argentina, senão fica o tempo todo, a gente vai falar 20, 50 minutos de China. Mas vamos falar aqui da Argentina. Esses primeiros grupos migratórios é o quê? Russos, leste europeu, italianos. É a maior comunidade de italianos, depois do Brasil, é a Argentina, né? Isso. Sim. Então, acontece, durante principalmente o início do século XX, boa parte dessas pessoas migravam para a Argentina, principalmente ali para a periferia de Buenos Aires, e iam trabalhar nas indústrias, né? Só que eles iam trabalhar em circunstâncias completamente desfavoráveis, periclitantes, sem direito de trabalho nenhum, né? E muitos deles eram explorados, né? E até hoje acho que aí existe favela, a pessoa fica achando que só tem favela no Brasil, mas tem muita pobreza aí. E naquela época não devia ser diferente. E o que eu estava lendo é o seguinte: boa parte dessas pessoas, eles iam para aí, esses europeus, a pessoa saía da Europa, ia para a Argentina viver como cidadão de segunda classe, porque não podia votar, não tinha participação na vida política do país, não podia lutar pelos seus próprios direitos trabalhistas, ou seja, eram paras, né? Só como se fossem escravos, né? Então, acontece, eles não podiam votar, mas os filhos deles podiam, e criou-se um grande ressentimento geracional, né?
de pai para filho em relação à desigualdade que existia na Argentina, a relação de trabalho, né? E o que aconteceu? Essa primeira onda de imigrantes surgiu em 1916, né, que você estava falando, teve uma segunda em 1926, é isso mesmo, Laura? Isso mesmo. Sim. E aí acontece, acabou que os filhos desses imigrantes acabaram que foram criados com essa mentalidade completamente trabalhista, completamente socialista, completamente enviesada, né? É aquele negócio, quando vai para um lado, geralmente efeito mola vai para o outro. E aí calhou que em 1940, meados dos anos 40, quando teve a Segunda Guerra Mundial, começou a crescer muito forte esse sentimento trabalhista aí na Argentina, que foi capitaneada pela presença do Juan Domingos Perón. Fala pra gente o que é Perón. Agora vocês que vão falar. Agora eu não sei mais não. É vocês que mandam. Fala. Quem é o Perón? Bom, o Perón, obviamente, ele teve início da carreira política, né, como militar. E depois, mais em frente, obviamente, ele aproveita esse contexto na qual ele, quando vira presidente, ele toma medidas proteccionistas. Eugênia, vou parar um pouquinho, porque eu acho que é um personagem tão rico. Tentar explicar um pouquinho, porque senão a gente não vai entender quem é o Perón. O Perón, ele era um militar e ele passou um tempo na Europa, principalmente na Itália, onde ele recebeu influências fascistoides, né? O Perón, ele era um simpatizante do Benito Mussolini, né? E ele tinha existem até algumas pessoas que eu estava conversando, conheço alguns argentinos, que falam que o próprio Perón não entendeu direito o que é o fascismo. Que o Perón dizia que o fascismo é o governo popular de verdade. Porque na visão do Perón, a democracia liberal é o governo dos ricos, que os ricos manipulam os pobres para votar neles mesmos. E que o fascismo, o peronismo, no caso, né? Na versão peronista, seria o governo dos pobres de fato, né? Então, o que acontece? A carreira do Perón começa em 1943 tem um golpe na Argentina, mais um golpe, aí tem golpe, todo final de semana tem um golpe aí, né? E aí o Perón se tornou ministro do Trabalho em 1943 e promulgou mudanças de direitos trabalhistas, se tornou uma pessoa muito popular. E em 1945 ele foi preso, né? Ele foi preso. E aí a população, mais de 300 mil argentinos foram às ruas demandar que ele fosse solto, que é chamado de Dia da Lealdade. Como é que fala? Dia da Lealdade. Isso é comemorado ainda hoje? Dia da Lealdade? Sim. É comemorado, obviamente, pelos peronistas. A gente não comemora, né? Aqui a gente chama isso de pão com mortandela, né? Mas então, o foi o seguinte: o Juan Domingos Perón foi preso, né? Não sei porquê, mas acredito que deve ter sido meritório, né? Ele foi preso, e aí o povo na rua pediu para que ele fosse solto, e ele foi solto. E calhou que no ano seguinte houveram eleições presidenciais em 1946, e ele por pouco venceu a eleição, né? Contra uma coalizão de partidos a Unidade Democrática, que ia da esquerda para a direita. Ele venceu essa eleição e ficou no poder de 1946 a 1946 a 52, né? E só que aí, duas coisas que eu gostaria de falar sobre esse Perón, que a gente não sabe, né? Algumas fofocas, assim. É verdade que o Perón gostava de criancinha? E essa Evita? O que é essa tal de Evita? Então, na verdade, a história do Perón com crianças, vamos dizer, começou a acontecer depois da morte da esposa dele. Ele saiu com uma menina que tinha 14 anos, era uma menina que militava para ele, só que ele nunca chegou a confessar em público que ele estava saindo com ela, só que houveram muitas fotos e muitos testemunhos, e ela mesma confessou que eles estavam saindo, e depois, quando ele escapou da Argentina, eles se separaram, deixaram de se falar, né? E depois os pais dessa menina foram presos por conta de atos comunistas, e depois de um tempo, quando o Perón voltou para a Argentina, eles se viram por última vez, e depois nunca mais se soube do relacionamento dos dois. Sim, mas Eugênia, e quem é essa Evita? Fala pra gente quem é Evita. Porque tem o musical Don't Cry For Me, Argentina. The truth is that I never left you, even in the wise days of my experience. I keep my promise, don't keep the distance. Como é que é essa? Quem é essa Evita? Tem um musical. Bom, a Evita foi a esposa, né? A primeira esposa do Perón. Depois ele vai se casar novamente com a Estela, que será também presidente da República. E ela foi esposa dele no início da carreira dele. Ela foi um grande apoio para ele na política. Ela também teve muita incidência na política. E também existem alguns rumores, né, dela como prostituta,
E também, obviamente, não tem provas, assim, talvez empíricas, são boatos, do mesmo jeito que o do Perón a respeito dela, né? Sim, vocês já viram Chaves, a novela Chaves? Chavo de Luto? Chavo de Luto. Você sabe a bruxa do 81? Não. Lembrei, esqueci, não é o Chave de Luto. É uma novela chamada A Usurpadora, não passou aí, né? A Usurpadora. Já passou a Usurpadora? Minha novela favorita. Vocês se lembram da vovó da Usurpadora, que era bêbada? Vocês se lembram? Da vovó? Vocês não se lembram? Tinha uma personagem da vovó que ela era inimiga da Evita, argentina, essa atriz, né? Essa vovó da Usurpadora. Ela era inimiga da Evita e ela teve que fugir da Argentina porque ela foi julgada de morte pela Evita, né? Olha só, cultura inútil, né? Para vocês verem como que o peronismo era malvado. Mas então, o Juan Domingos Perón ele foi eleito em 1946, fez uma série de mudanças no país, que o país até então é um país rico, pujante, né? Mas começou a instalar medidas protecionistas. E aí que entra, eu gostaria de falar também começou a instalar a substituição por importação. Ou seja, ele começou a incentivar a indústria nacional da Argentina. Protecionismo, Sim, mas o que eu quero falar é o seguinte: Juan Domingos Perón, esquerda ou direita, terceira via, ele dizia que era a terceira via. Mas como que a gente define, como a gente coloca o peronismo? Fala pra gente. Então, eu como posso falar, tipo, eu que estudo, né, ciências políticas, e sempre quando um estrangeiro quer estudar a história da Argentina, até os próprios argentinos falam que a Argentina é um caso especial, né? O peronismo é um caso especial, porque se você tem que categorizar ele em direita, esquerda ou terceira opção, centro ou o que for, justamente fica difícil, né? Principalmente pela história do Perón. No começo ele ter sido militar e depois ele ter tomado essas medidas protecionistas a favor dos trabalhadores, né? Então a gente sempre fala que o peronismo é um caso único, no qual é impossível a gente conseguir categorizar em algo específico. Sim. Mas acabou que você não respondeu a pergunta. Você acha que é o quê? Esquerda, direita, terceira via? Então, isso que eu falo. A gente vai chegar que a gente toma as medidas dele como presidente da República mesmo, a gente categoriza ele como de esquerda, porque sempre foi um governo populismo. Sempre foi um governo populista, socialista, que lutava, né, pelos direitos dos obreiros, dos trabalhadores. Essa era a bandeira deles. Então, claramente, a gente pode classificar o governo dele, pelo menos, não sei se ele, mas sim o governo dele, como um governo socialista. Sim, eu estava vendo aqui as principais medidas do primeiro governo Perón, né? Voto feminino, a Argentina não tinha, inclusive boa parte do culto. Calma aí. Isso é o que a gente fala que é mentira. É uma bandeira que o peronismo vende, que é uma vitória dele, uma conquista do peronismo, e não é bem assim. Então fala pra gente, por que não é bem assim? Fala pra gente. Então, o voto aqui feminino foi levado principalmente pelo radicalismo, né? A União Cívica Radical, até mesmo a primeira moça em votar, até agora no Twitter se viralizou um tema colocaram no Twitter 2 fotos, da Evita e da primeira moça que votou aqui na Argentina, e perguntaram para os argentinos, qual das duas você conhece? Todo mundo falou a Evita. Todo mundo pensa que foi a Evita que conseguiu a representação do voto feminino, e não foi bem assim. Tudo começa pela União Cívica Radical, pelo liberalismo, até mesmo a iniciativa foram levadas por homens, não foi nem por mulheres. Então é uma bandeira que o peronismo obviamente vende como se fosse eles que conquistaram, né? E não é mas foi durante o governo deles que foi promulgado, ou não? Sim, sim. Mas quando se começa a discutir o voto feminino, o sufrágio feminino, a Evita não era nem nascida, e depois começam os primeiros processos, as primeiras tentativas, ou talvez o voto feminino não estatal, mas sim talvez para elegir cargos mais inferiores, que tem a participação feminina, a Evita era apenas criança, né? Então é uma bandeira que eles compraram e eles vendem como se fosse eles que conseguiram, mas as primeiras conquistas, os primeiros progressos para conseguir mais a futuro, foi graças ao feminismo feminino nacional, foi graças a esse caminho prévio que a União Cívica Radical e o liberalismo conseguiu ir traçando. Sim. Aí depois teve essa política de substituição de importações, teve também a questão das aposentadorias, né? Como é que fala aposentadoria em espanhol mesmo?
Jubilación, que antigamente era muito pouco, ele aumentou. Aí foi populismo dele para ganhar moral com os mais velhos, né, mais idosos aí, que estavam em situação de desalento. Né? Ou seja, ele é um cara que fazia um governo do povão. E principalmente ele se aliou muito à CRT, que é a Central General de Trabalhadores, né? Que na época tinha 3 milhões de pessoas. Se só os eleitores da CGT pudessem votar, ele já seria eleito na época, porque tá tamanho o poder da CGT nas grandes cidades argentinas. Ou seja, ele é um governo meio totalitário, ele já tinha uma gênese meio... Ele era totalitário e as medidas deles eram totalitárias, tanto na educação. Na educação você vê muito isso. Para você ter uma ideia, uma criança, durante o governo do Perón, na escola, todos os dias eles eram obrigados a escrever na lousa, no caderno, 100 vezes. Eu amo Evita e Perón. Eu amo Evita e Perón. Ou até mesmo ensinavam nas escolas a marcha peronista, que é como o hino do Perón. Os livros eram sobre Evita e totalmente fascistoide, né? Como se eles fossem deuses. Não se ensinava a religião, se ensinava Evita e Perón. Então, para você ter uma ideia do totalitarismo em todos os âmbitos possíveis, desde a educação ao trabalho, enfim, a economia, eles tinham tudo baixo controle deles. Por isso que durante muito, muito tempo eles tinham muito apoio, né? Mas depois disso, você já sabe o que aconteceu. Sim. Vocês dois são católicas. Eu quero saber, porque eu escutei tanta coisa, eu quero saber sobre a perspectiva de vocês. Muito foi falado que o Perón, ele era socialmente conservador, mas ele tinha uma posição contra a Igreja Católica, porque ele era a favor da laicidade do Estado. Existia realmente esse conflito entre o Perón e a Igreja Católica? Sim, então, Perón sempre levou a imagem, né, de católico, só que na prática, como no governo dele, ele nunca exerceu essa parte conservadora e católica dele. Ele tinha um conflito, sim, com a igreja, como também acontece agora com o kirchnerismo. O kirchnerismo sempre mostrou essa bandeira de amizade com a igreja, mas no fundo eles sempre tiveram muitos conflitos, até mesmo entre o Papa Francisco e a Cristina. A mesma coisa acontecia com Perón e a Igreja Católica no momento. Então, sim, não existe um bom relacionamento entre os dois. Sim. Agora, eu queria saber o seguinte, pronto, 56. Em 1955, a Evita morre com um câncer no útero, no caso, né? Um câncer longo, né? Que provavelmente fez com que boa parte... deixar bastante claro, eles eram muito populares. A Evita morreu com grande popularidade. E o fato dela ter morrido durante o governo dele, ele fortaleceu essa imagem dela como Marte, né? Como se fosse uma santa, né? Inclusive, é uma coisa quase que evangélica, né? A procissão da morte dela. Ela tá morrendo, meu Deus, orem pela Evita, né? Foi uma coisa que comoveu o país inteiro, né? Isso mesmo. Sim. Você já viu o filme da Madonna, Evita, o musical? Vi umas partes, né? Eu acho que é um pecado a gente morar aqui. Eu não sei se também como os argentinos vão levar isso, mas a gente nunca viu o filme completo. Não. Sim. Inclusive, quando teve na época do filme, se não me engano foi em 1995, eu estava vivo, né? Muitos argentinos peronistas ficaram horrorizados com a escalação da Madonna, né? Da Madonna, isso mesmo. Para Madonna, que para eles era uma mulher de baixo nível para interpretar a Evita. Mal eles sabiam o que a Evita fazia antes de virar... enfim. Mas então, se não me engano, a Evita, ela era atriz, no caso, né? Cabaré, coisa assim, né? Como é que é? Vocês sabem? Ela era o quê? Ela era atriz, no caso, quando ela conheceu o Perón? Quis? Ela era atriz. Atriz. Desculpa, eu tenho língua presa. Não tem problema. Então, no começo sim, mas ela, na verdade, nunca trabalhou muito, né, nesse ramo. Depois que ela casou com o Perón, ela entrou totalmente no âmbito da política. Então, mas sim, no começo sim, ela trabalhava mais com a parte artística. Aqui na Argentina sempre existiu essa coisa de teatro de revista, de cabaré, mas isso durou muito pouco na vida delas, foi só o comecinho. Tá, então vamos falar agora. Morreu a Evita, aí a coisa começa a ficar triste pro Perón, né? Se eu não me engano, ele toma um golpe em 55, o que aconteceu em 55? Uma rebelião de militares, o que aconteceu? Sim, teve o golpe de Estado contra o Perón. É do Perón, né, que você está perguntando? Estamos falando do Perón, final do governo Perón, primeira parte.
Ele teve o primeiro golpe de Estado contra o governo dele, e, obviamente, muito característico do governo durante os governos dele, das duas tentativas de governo, que ele vai sofrer um golpe de Estado, e depois a Estelita, que vai ser a segunda esposa dele também. E também foi por uma junta militar, que vai levar em frente isso, e depois também virar o que é a proscrição peronista, né? Que é justamente evitando a futuro que os peronistas se apresentem em uma eleição para evitar, assim, né, a volta do peronismo ao poder. Então, aí começam a tomar as medidas. Eles foram perseguidos, mas não, Perón... Deixa eu ver. O que eu fiquei sabendo é o seguinte... Fala, Laura. Sim. Então, aqui, depois que o Perón foi derrocado, teve uma grande perseguição a tudo que era peronismo. Você não podia ter nenhuma imagem, nem do Perón, nem da Evita na sua casa. Os militares entravam ou te levavam presos ou matavam, dependendo da situação. Mas sim, teve uma grande perseguição contra os peronistas. Sim. Mas então, o Perón, ele toma um golpe, mas ele parece que ele consegue sair a tempo, né? Ele vai se exilar na República Dominicana, depois na Espanha. E de lá ele começa a articular uma volta, né? Só que, durante esse período de 1955 a 1973, né, a Argentina vive um período de ditadura militar bastante raivosa, né? E é um período... Muito radical, e é um período que houve bastante... o povo estava sofrendo, carestia, a situação econômica não estava boa. Então, o que me foi passado foi o seguinte: amigos aí que estão na Argentina, uns são de esquerda, outros são de direita, evidentemente que Buenos Aires é de direita, né? Mas o resto todo mundo comunista, né? Mas o que me falaram é o seguinte, que durante esse período de 55 a 73 foi quando o peronismo virou religião de fato, porque a situação econômica estava muito ruim, existia uma enorme repressão e existia aquela coisa, não, ele vai voltar, a situação vai melhorar, né? Então, foi nesse período que estava uma perseguição enorme contra o Perón, que o peronismo entrou dentro da alma do povo argentino, não foi nem durante o período que ele estava no poder. Vocês concordam com isso? Concordo, sim. Sim. Principalmente então, pela população que estava sofrendo a perseguição, né? Acho que isso também foi como um caso bem explícito que eles sentiram na pele, então, principalmente por esse fato. Sim. No caso, o Perón ele só volta para a Argentina em 1973, né? Inclusive, ele faz um esquema que foi o que a Cristina Kirchner fez. Ele resolve não concorrer a presidente, não sei porquê, ele resolve concorrer a vice, para depois, de que ganha, o outro cara renuncia e ele entra no poder. Vocês sabem por que ele fez isso? Eu não entendo por que ele fez isso. Por que ele não se candidatou logo de cara? Eu acho pelo preço da imagem dele, né? Eu acho também pelo conflito interno do partido, porque, obviamente, existia, no momento, uma certa interna dentro, e colocaram, obviamente, o Héctor Câmpora como presidente e ele como vice, um pouco levado a essa tendência. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, ele escolheu o Perón como vice porque ele tinha um grande apoio no momento, né? Como você mesmo vinha falando, depois da ditadura cresceu o apoio positivo à imagem dele. Então, também é uma estratégia boa para conseguir o apoio dos seus votantes peronistas. Sim, e durante esse período de 55 a 73, o peronismo ele vira um grande guarda-chuva de todos os movimentos de oposição. Aí na Argentina tinha um movimento terrorista, Juventude Montonera, né? Que fez parte o Menem, a Kirchner, que isso é um grupo terrorista de esquerda, né? Fala pra gente o que são montoneiros, fala pra mim. Um dado assim, bem importante é que os familiares do Papa Francisco foram montoneiros, né? Não sei se vocês sabiam, né? Sim, mas é porque a ditadura que houve de 55 a 73 era considerada de direita, no caso. Então, a juventude é meio que se rebelou, né? E aí a esquerda foi para a luta armada, no caso. Esses eram montoneiros, a luta armada contra a direita, no caso. Isso. Teve até o Cordobaço, né? O famoso Cordobaço. Os estudantes se reuniam nas universidades e tentavam enfrentar essa ditadura por parte da direita, né? Que eles dizem que era de direita. E também foi justamente a partir dessa época que se proíbe, então, o ingresso de policiais, militares ou qualquer agente da segurança a entrar em qualquer instituição de educação. Sim, mas então, feito isso, em 1973, o Partido Justicialista, que é o Partido Peronista, volta a poder disputar eleições. Já na primeira eleição eles vencem, o Juan Domingos Perón assume o poder
E ele fica, se não me engano, um ano e meio no poder. Só que o grande problema é que ele pega a Argentina completamente debilitada, né? Ele pega realmente a situação completamente arrasada e ele não tem. E o povo realmente estava clamando por ele com uma grande expectativa e ele realmente não tinha a menor condição de fazer absolutamente nada que resolvesse aqueles problemas, né? Então, o que acontece? Começou com ele em vida, ainda em 74, a haver protestos contra ele muito fortes, né? E aí, quando ele morre, entra a segunda esposa dele, a Isabelita, né? Só que aí o barco foi pro brejo. O que aconteceu? Conta aí pra gente. Então, o governo da Isabelita foi... Maria Estelita, né? Foi realmente um fracasso, principalmente na parte econômica. Primeiro que ela já pegou o país quebrado, vamos começar por aí, e ela não tinha o poder que tinha o Perón, né? Ela não sabia como manejar, como fala em português, administrar, dirigir o país. E depois vai vir o golpe de Estado que vai acabar com ela de vez, né? Sim. Então, acontece. A junta militar, se não me engano. Quais são o pessoal que entrou no lugar da Isabelita? É o Videla, o primeiro? Foi o Videla? Sim, o Videla. Foi uma junta militar composta por 3 militares. E justamente eles chamam que iam levar em frente o processo de reorganização nacional, né? Que o que justamente diferencia das outras ditaduras militares é que justamente essa não tinha um período estipulado, né? Eles falaram que iam se permanecer definitivamente no poder. A diferença das outras ditaduras que era só para até reorganizar o processo democrático e assim conseguir voltar a uma democracia. Essa diferença é que justamente eles anunciaram que se iam manter no poder, né? Que ia ser um processo de reorganização nacional e que eles iam governar sem um tempo estipulado. Sim, então é uma ditadura perpétua do Videla. E ela é uma ditadura de direita, de esquerda. O Videla ficou, se não me engano, até 78. Como é que foi? Conta aí o período do Videla. Sim, se considera que é de direita pelo fato que teve um apoio dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, norte-americana. Então, se considera que é de direita essa ditadura. Sim. Mas assim, e durante essa parte dessa ditadura, a partir dos anos 70, é quando começou a perseguição feroz contra a juventude argentina. Teve, se não me engano, mais de 30 mil mortos, né? Inclusive gente que jogada debaixo do helicóptero, corpos que desapareceram. Surgiu aquele movimento das ruas de maio. Isso aí é lenda? Fala pra gente. As praças de maio, aquelas vovós, elas são um bando de desocupados. Eu ia falar disso. Os 30 mil, existe aqui uma discussão política dentro do território de se realmente foram 30 mil, né? Se falam que eles inflaram esses números, que na realidade são 8 mil, não chegam nem a ser 30 mil. E que, obviamente, a esquerda sempre é categorizada com inflar os números, né? Mentir nos números. Seja do Covid ou seja da quantidade de mortes. Aqui no Brasil não morreu nem 300 terroristas de esquerda. Aqui a gente fez carinho neles, morreu 300. Aí morreu 8 mil. O pessoal fica reclamando, poxa. Né? Mas então, aí acontece. Aí eu sou obrigado a falar de um negócio que eu não gostaria de falar, que é um pouco delicado. Mas é aí que entra o mau caratismo que existe em parte dos argentinos, que foi na Copa de 78, quando o Videla era presidente, né? E o Brasil estava com um timaço, né? Vocês não estavam vivos, evidentemente, mas eu vi o DVD, né? O Brasil estava com um timaço, o Rivelino estava jogando o Zico estava jogando aquele jogo, a Copa foi na Argentina, né? E se eu não me engano, a economia estava meio babaleante, mas o Videla teve muito sucesso em conseguir reavivar o sentimento nacionalista do povo argentino, né? Então, esse foi o Videla que buscou durante toda a ditadura, né? Ele buscava justamente o apoio popular, né? Ele queria mostrar que a ditadura era o melhor para o país. Então, e até mesmo para o exterior, né? Mostrar que a Argentina tinha a capacidade de participar de uma Copa e realizar isso. Então, também era uma forma de mostrar uma imagem positiva da Argentina para o mundo. Então, como eles fizeram isso por meio do futebol, por exemplo. Depois, a outra tentativa deles que foi por meio da guerra. Essas imagens. Não, são só imagens folclóricas acerca da Argentina, para mostrar, porque tem muita gente que não sabe o que é a Argentina, nunca foi lá, né? Então eu mostrei algumas imagens aí para saber do que a gente está falando. Senão fica só a gente falando, né? Sei que vocês são muito bonitas, mas eu prefiro as imagens aqui. Mas então, então vamos lá. Se eu não me engano, teve um jogo, o Brasil tinha ganhado, estava na chave da Argentina, né? E só um poderia passar. E o Brasil tinha goleado tinha goleado lá, e a Argentina precisava ganhar de 5-0 do Peru.
Não sei se aí esse caso é famoso, mas aqui no Brasil isso não desceu até hoje. E aí dizem as más línguas, né, que o governo argentino comprou não só o goleiro do Peru, mas como toda a zaga do Peru. E aquele jogo foi 6-1, foi 6-0 para a Argentina e eles passaram e eliminaram o Brasil. Isso é verdade? A gente sabe que foi comprado, mas aí vocês sabem, vocês já admitiram isso? Então, a gente não tem como comprovar, mas a maioria dos argentinos admitem isso. Eles falam que justamente o Videla comprou, né, a Copa do Mundo, comprou o futebol, porque a imagem que eles queriam transmitir é essa, que a Argentina era boa em todos os aspectos. Então, sim, existe uma lenda, não se tem provas até hoje, né? Não tem nem como, eu acho que ninguém nunca nem buscou, mas sim os argentinos admitem isso. Sim. Porque realmente, porque tem tantos episódios de mau caratismo do argentino no futebol. Por exemplo, água batizada, é carrinho por trás, tudo, catimba. Né? La mano de Dios. Não, a gente, pera aí, vocês, poxa, vocês falam da pauta, vocês queriam, devia ter falado com a pauta antes de vocês, eu tô escrito aqui. Mas então, vamos lá. Aí saiu o Videla, já entrou quem? O Galtieri? Foi quem que entrou depois? Foi o Galtieri. Galtieri. Foi o Galtieri. Foi o Galtieri. Só que o Galtieri, ele tava na pior, né? E aí ele resolveu falar assim, poxa, tava bêbado, ele falou, quer saber? Eu vou invadir aquelas ilhas ali, Malvinas, né? Falklands, né? Ele resolveu invadir, não vai dar nada não, né? Não vai dar nada não. Só que ele cometeu o maior erro da vida dele, porque do outro lado, né? Tinha a mulher mais macha da história, que é a senhora Margaret Thatcher, né? Que, inclusive, não sei se vocês já viram o filme A Dama de Ferro, que é um péssimo filme. Depois, quem quiser ver a história da Margaret Thatcher, veja o documentário de 8 partes do The Telegraph, que tá no YouTube, né? Vocês mostrarem que a Margaret Thatcher, todo o gabinete conservador, falou assim, não vamos entrar em guerra por causa dessas ilhas, não, dane-se. A Margaret Thatcher sozinha foi lá e falou assim, nós não vamos deixar esse filho da mãe invadir a nossa ilha, é território britânico. E aí o Ronald Reagan, tem muita gente que fica falando bem, presidente governador, um bunda mole, tentou demover a Margaret Thatcher de tentar entrar em guerra com a Argentina, porque ele tinha rabo preso com o Galtieri, tomou o pito da Margaret Thatcher, a Margaret Thatcher peitou com toda a razão do mundo, inclusive teve lá a guerra, e venceram, evidentemente. Ela tem até o episódio do navio Belgrano, né? Que muita gente muitos argentinos morreram, porque a Argentina tem um episódio, depois de fazer um episódio só sobre essa porcaria dessa guerra, os mísseis Exocet, que os argentinos compraram da França. No caso, os argentinos conseguiram derrubar um porta-aviões, o HMS, alguma coisa lá, britânico. Mas, no moral da história, a Argentina foi derrotada de forma vergonhosa. Foi derrotada. A Margaret Thatcher é uma pessoa de tanta hombridade, que morreu 300 militares britânicos nessa guerra, né? E como foi a decisão única dela, sabe o que ela fez? Ela, de próprio punho, escreveu uma carta, de próprio punho, não é digitando não, de próprio punho, uma carta de 2 páginas para cada família de soldado morto, falando que a responsabilidade da morte dela era unicamente dela, porque foi somente ela que decidiu por aquela guerra, né? E foi por causa dessa guerra, né? A Margaret Thatcher estava com péssima popularidade, né? Foi por causa dessa guerra que ela conseguiu a primeira reeleição. Depois a economia melhorou, ela teve mais 2 reeleições. Então, mas a gente está falando da perspectiva da Inglaterra, né? Na Argentina isso aí foi um pandemônio, né? Então, como eu comentei, né, essa guerra era o propósito justamente de mostrar poder e popularidade. A legitimidade, né, da ditadura. Isso. E antigamente não existia televisão, não existia nada disso que existe hoje em dia, né? Muitos poucos tinham acesso à comunicação. Então, a comunicação que eles transmitiam para as pessoas que estavam em Buenos Aires ou em outras partes da Argentina, era que a Argentina estava ganhando a Guerra das Malvinas. Em nenhum momento se dizia que a Argentina estava perdendo. Então, eles transmitiam uma mentira para os argentinos. Tudo isso com o objetivo que os argentinos apoiassem essa guerra. Então, quando a Argentina perdeu, para eles foi realmente como uma bomba, porque imagina, você fica pensando durante tempos e tempos que o seu país está ganhando uma guerra e depois, de último momento, falam que recebe a notícia que muitos soldados ficaram no meio do caminho, né? E que a Argentina no meio do caminho não, eles ficaram debaixo lá do Belgrano, né? Foi considerado, para quem não sabe, é considerado crime de guerra. Você não pode atacar um navio que está voltando para casa, né? E a Margaret Thatcher deu ordens para derrubar esse navio.
derrubar, não é um navio, é um submarino argentino, né? Cheio de jovens retardados lá que foram lá lutar para defender a Argentina, né? Morreram afogados, coitados, né? E aí Fala. Até mesmo muitos soldados argentinos morreram na guerra porque a Argentina não tinha, as Forças Armadas da Argentina não tinha todo as ferramentas que tinha, obviamente, as Forças Armadas da Inglaterra, né? Então, muitos morreram até mesmo congelados, né? Porque eles não tinham equipamento, então nada. Você vê o quanto estava sucateada, que até hoje está, né? Algo que não mudou, as Forças Armadas da Argentina. Eu sempre falo, né, para os brasileiros que perguntam, as Forças Armadas até hoje não têm poder, não têm os instrumentos necessários, não existe também a tecnologia que existe hoje em dia no mundo militar, eles não têm nada, não tem nem submarino. Bom, o ano passado afundou um submarino aqui, por falta de manutenção, então mas não precisou de míssil, não. Eles mesmo afundaram o próprio submarino, só da Argentina. Foi WO, né? Outro absurdo é que nessa guerra, na verdade, eles mandaram eram crianças de 14, 15 anos, sem nenhum tipo de preparação. Porque, de fato, como a gente fala, agora não é obrigatório, mas na época era obrigatório e justamente pelo resultado da guerra, a partir desse momento, o alistamento militar passou a não ser obrigatório. Sim, então vamos lá. A ditadura, o Galtieri não devia ter feito essa guerra. Ele nunca imaginou que do outro lado teria uma mulher machona como a Margaret Thatcher. Achou que ia estar lá um Ronald Reagan, um Donald Trump, o cara que ia ficar de boa, né? Mas não, tinha a mulher mais macha da história lá, Margaret Thatcher, né? Que resolveu brigar até morder o osso lá daquela ilha que não servia pra nada. Não servia pra nada aquela porcaria daquela ilha, né? É só questão de orgulho mesmo, né? Mas então, o governo Galtieri caiu no mesmo dia, depois que caiu a guerra, ele teve que entregar os pontos, né? E aí volta a democracia argentina. Em que ano isso acontece? Em 1981? Foi exatamente, eu acho que 82 ou 81? Eu não lembro 81, exatamente. Porque 82 já é a Copa da Mão de Deus. Eu acho que tem razão, é 81. Sim. Então, começa o governo, teve uma eleição, e se não me engano, a União Cívica Radical elege o Raul Alfonsín, é isso, né? Isso. Sim. Mas aí, vamos falar agora de um personagem icônico da Argentina que não pode falar, que é o maior cheirador de pó da história do futebol, Diego Armando Maradona, que tem vários nomes aí. El Dios, El Diez, El Pibe, e tem mais outros nomes. Quais outros nomes? Quais outros nomes que ele tem? Como? Quais os nomes? O que o pessoal chama o Diego? Chamam de cheirador. Não, mas os argentinos, você tá perguntando, ou o brasileiro? Não, os argentinos. Eu sei que é PIB. Fala. Não, existe, obviamente, como você mesmo falou, tem amigos argentinos que defendem ele de carne e unha, né? Então, obviamente, esses mal dele não vamos falar, mas os que, obviamente, estão em contra chamam ele de cheirador, de drogado, de doido, de... Mas o nome mesmo chamam ele de Maradona, não existe nenhum tipo de apelido. O Maradona, pra quem não sabe, ele é uma eterna promessa do futebol desde a época que ele jogava lá no New Old Boys, se não me engano, né? E aí, o que acontece? O Maradona, ele começou a jogar no Boca, né? E aí, ele quase foi convocado para a Copa de 78, né? Acabou que não foi escolhido, né? O povo quis que ele participasse, mas ele não teve naquela conquista. Aí, acontece, ele foi pro Barcelona, né? Chegando lá no Barcelona, foi quando ele foi apresentado ao pó, né? Inclusive, lá na Barcelona, ele recebeu um apelido muito interessante, que é um apelido que muitas pessoas de origem latino-americana recebem na Espanha, que é Sudaca. Não sei se você ouviu falar, né? Eles chamam o pessoal da América Latina de Sudaca. Mas Sudaca é o pejorativo, Sudaca. É Sudaca. Isso, é pejorativo. Chamavam o Maradona de Sudaca, né? E o Maradona começou a fazer a mesma coisa que o Neymar faz, só que o Neymar, ao invés de ele fica comendo mulher, só que o Maradona ele gostava de cheirar pó. Então ele começou a cheirar muito pó, começou a jogar muito mal, acabou que o Maradona foi emprestado para um time de segunda lá da Itália, o Napoli, né? Só que aí, quando ele tava lá no Napoli, aí ele inventou de começar a jogar bola pra caramba, e aí foi campeão com o Napoli, de caramba 4. Mas o que interessa mesmo é que na Copa de 82 houve a revanche entre Argentina e Inglaterra, né? E que tem um grito entalado na garganta do povo argentino, né? A Argentina não era a favorita, o time da Inglaterra é extremamente superior, né? E aí teve o jogo mais emocionante da história das Copas, que é 2-1 a Argentina, né? Aí esse jogo é muito celebrado, é muito falado sobre esse jogo, da Copa de 82?
Sim, sim. Bom, aqui o argentino é fanático, né? Então, e principalmente do Maradona. Então, todos os jogos, assim. Principalmente esses são característicos, né? Pela história que existe a Argentina. É o que eu falo, sempre quando existe um jogo da Argentina, principalmente em Copa, entre o Chile e a Inglaterra, devido a histórias das Malvinas, então, obviamente, é tudo levado, todo o ressentimento político é levado aí nesse jogo. E termina sendo algo muito marcante na história do futebol. Qualquer jogo que se leva em explica para o pessoal porque o Chile, porque muitos não sabem o que aconteceu. Com respeito ao Chile, é pelo fato do Chile ter ajudado a Inglaterra na Guerra das Malvinas, oferecendo combustíveis para suas navegações, enfim. Então, existe também esse ressentimento contra os chilenos e contra os ingleses, que termina sendo transferido para o futebol também. Ah, tá. Eu cometi um erro. A Copa não foi de 82, foi a Copa de 86. O Knut burro. Mas então, uma coisa que a gente deixou de passar é que a Argentina quase entrou em guerra com o Chile por causa de uma disputa territorial na Terra do Fogo e existia um grande apoio da Argentina ao Pinochet, tanto é que quando o Pinochet saiu do poder, ele se exilou na Inglaterra, né? Então isso explica essa rivalidade entre Inglaterra, entre Chile e Argentina. Né? Mas no caso, o Maradona fez a mano de Deus, ele deu um socão na bola, empurrou para dentro. Só que, tipo assim, eu até poder. Não tinha VAR, graças a Deus, né? Só que aí acontece. Poderia falar, mas a Argentina ganhou roubado. Eu até poderia falar isso, mas logo depois, 15 minutos depois de dar aquele soco na bola, ele faz um dos gols mais bonitos da história do futebol, que ele dribla todo mundo e entra com a bola assim em diagonal. Né? Então, basicamente, ali, realmente, ele estava on fire, né? Mereceu ganhar aquela Copa. Né? Mas até hoje o argentino reconhece a mano de Deus, eles mesmos brincam com isso, mas, enfim, é futebol, né? Sim, mas o argentino, isso é um mau caratismo. Em 1990, na Copa seguinte, a Argentina foi jogar com o Brasil, nas oitavas de final da Copa de 90, e eles deram uma água batizada pro jogador branco, nosso lateral, né? Ou seja, o pior não é nem. O que eu fico mais bolado não é nem fazendo a sacanagem. O problema é que uma vez o Maradona estava num programa argentino de futebol, né? Comentando, dando risada. Né? Não, dá água para ele aceitou, dando risada, né? Ou seja, é muito desonesto, é muito safado, é muito pilantra. Uhum. Sim. Então, amigos, vamos lá. Para finalizar, né? Terminou o governo Afonso, né? Foi o primeiro governo da União Cívica Radical, terminou extremamente impopular. Aí teve a outra eleição, na qual o Menem venceu. O Menem ele era da juventude montoneira, ele tinha a esperança de ser... Ele tinha a esperança de ser a volta do peronismo ao poder, né? Então, aí já aquela época do início dos anos 90, 89 que o Menem entrou, né? 89? Sim. 89? Que aí tinha aquela questão do consenso de Washington, os países latino-americanos estavam quebrados e precisavam refinanciar suas dívidas, né? E por causa disso, basicamente, todos os países tiveram que fazer aquela questão da dolarização, né? Só que na questão do Menem, ele foi eleito com uma proposta, né? Extremamente populista, peronista, mas ele governou como neoliberal, né? Como que é lembrado o Menem? Como que é lembrado o Menem aí? Ele, por ser peronista e por ter um projeto, uma campanha, obviamente, com políticas que iam seguir, né, as ideologias, os princípios do partido, todo mundo pensava que ia ser assim, e quando ele entrou na política, ele começou a tomar políticas mais liberais. Então, o peronismo denomina como el innombrable, que seria como falar em português? O que não se pode nomear, né? Não se pode falar, né? El innombrable. Justamente porque falam que ele foi a ovelha negra do peronismo devido às políticas dele, pela lei de convertibilidade, na qual foi $1 um peso. Currency Board, que chama-se, né? O Banco Central Argentino, para emitir um peso, tinha que comprar $1, né? Isso é uma beleza, né? Todos os liberais adoram isso, né? Pena que na prática não dá certo, né, amigo? Dá certo em Singapura, na Argentina não deu, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que o Menem, o povo argentino é um pouco caloteiro, né? É o famoso me engana que eu gosto. Todo argentino, presidente argentino, fala, não, eu vou resolver o problema, vou enxugar os gastos, não sei o quê, mas vamos renegociar a dívida, mas é só conversa. O pessoal nunca faz o que promete, né? É só enrolão, né? O Menem é diferente. Aí saiu o Menem, se não me engano, o Menem foi reeleito, né? Ele ficou 2 governos, e entrou, o Menem saiu o peronismo, ele era justicialista,
e entrou o candidato que seria de direita, que é o De La Rua. Só que aí esse De La Rua, né? Fernando De La Rua, que é um milionário argentino, ele entrou, né? Só que aí aconteceu aquele pior momento da história da Argentina, se não me engano, foi em 2000, que foi a questão do Curralito. Vocês não estavam aí, mas com certeza vocês veem alguém que quase se matou nessa época. Explica pra gente o que foi o Curralito, o que aconteceu nas ruas da Argentina em 2000. Então a gente teve a oportunidade de estar aqui de férias, justo quando foi o Curralito. A gente ainda não morava aqui. A gente veio e falava, meu Deus, o que tá então, acontecendo? A gente viu em primeira pessoa, obviamente nós éramos pequenas, teríamos mais ou menos na época uns 5 anos, eu acho, eu imagino, se eu não me engano. Mas as ruas todas fechadas, o pessoal tava surtando, todo dia manifestação, todo tempo, 24 horas. Na época, todo o dinheiro que estava no banco, o Estado ficou com esse dinheiro. Ninguém pôde tirar. Não, peraí. Então acontece. Já havia um procedimento que as pessoas guardavam dólares do banco, né? Isso. As pessoas guardavam dólares do banco. O Curralito é o seguinte, que as pessoas não podiam mais tirar os dólares do banco, só podiam tirar os pesos argentinos que não valiam porcaria nenhuma. Então, boa parte das pessoas que guardava dólar, uma vez que o peso argentino não valia nada, ficaram sem dinheiro. Não, praticamente toda a população guardava em dólar no banco. A população estava completamente dolarizada, a economia. Então, esse o grande problema que a gente fala, que é entregar a sua política cambial para outro país. Esse é o grande perigo, né? E aí você fica refém da política externa de um povo que você não tem o menor comprometimento com o seu bem-estar, né? E foi o que aconteceu. Só que boa parte da classe média argentina... Aqui a gente tem que falar a realidade, né? O povo argentino é diferente do brasileiro. Agora o brasileiro está se politizando. Mas o povo argentino é extremamente politizado, adora bater panela, né? E principalmente a classe média argentina não admite desaforo, né? O pessoal foi pra rua, quebra-quebra, saques em supermercados, né? O pandemônio foi o Walking Dead argentino, né? Isso. Vocês têm que ter em conta que, diferente no Brasil, a Argentina sempre foi a maioria classe média, né? São poucos os grupos da classe alta e poucos da classe baixa. Hoje em dia, infelizmente, com o governo da Alberto já aumentou, os né? últimos kirchneristas. Os últimos, a pobreza chegou a outro nível. Mas, geralmente, que é verdade, mas geralmente sempre foi predominante a classe média aqui na Argentina. De fato, algo que eu amo do país é isso. E eles sempre foram muito politizados, um povo muito culto também, e que sempre exigiu o que lhes pertence por direito. Então, na época do Curralito, foi um terror. Era a Argentina quebrando todos os dias, manifestações, o que você falava, saqueios, enfim, era terrível. E também, o que eu falo, isso marcou tanto a história da Argentina, que hoje em dia os argentinos, eles praticamente não guardam dinheiro no banco. A gente até brinca, né, porque é o famoso bajo el colchão, que seria no colchão de casa, né, embaixo do colchão, porque justamente isso foi um acontecimento muito marcante para os argentinos, que aí eles deixaram de guardar o dinheiro nos bancos e começaram a guardar nas suas casas, e é uma característica que ficou muito marcante na cultura, que isso persiste até hoje, né? Até hoje os argentinos não guardam dinheiro no banco. Isso é terrível, porque o dinheiro não circula, né? Sim. Além de perder valor. Então, essa época, os bancos estavam todos fechados. Eu lembro que quando a gente estava aqui, a minha mãe, ela precisava, no momento, por exemplo, trocar de real ou de dólar para pesos, o dinheiro da época. E ela não conseguia, porque estava tudo fechado. E ela teve que ir no Banco do Brasil, que tem aqui, e mostrar que era brasileira para poder conseguir dinheiro, para poder se movimentar dentro do país, né? Então, era uma loucura. Até mesmo muitas lojas foram saqueadas, né? Eles entraram para roubar as mercancias. Não sei como se fala em português, se é mercancias ou mercadorias. Mas, então, foi uma revolta social muito grande no momento. Acho que ele está falando. Alô? Oi. Ah, meu microfone estava desligado, desculpa. Né? Então, o que eu estava falando é o seguinte, o De La Rua era o presidente da época, né? E ele teve que fugir do helicóptero, vocês se lembram disso? Sim. Não, a Casa Rosada estava cercada, né? Cercada de manifestantes. Eles iam entrar lá para matar ele, igual fizeram lá com o imperador russo, né? E aí ele, com medo, não podia nem sair lá da Casa Rosada, ele resolveu sair de helicóptero. Helicóptero e mandou a renúncia e tchau, e se vira, foi isso. Isso mesmo. E até mesmo os argentinos brincam, né? Escuta essa. Os argentinos brincam brincam, né? Um pouco brincando, um pouco falando na seriedade,
mas que o Alberto vai ter que tomar a mesma medida, né? Então, se vocês olham no Twitter, constantemente eles sobem as fotos do Wilder indo embora de helicóptero e brincam que o destino do Alberto será o mesmo. Sim. Só para deixar bastante claro, a Argentina, que a gente falou mal, né? Tem que falar mal mesmo, mas aqui tem que falar bem, que a Argentina, durante todo esse período turbulento, a Constituição foi respeitada e o vice assumiu, depois o vice saiu, depois entrou o presidente lá do Senado, aí entrou no final do Alder, né? Que é o presidente da Câmara, foi isso, né? Isso mesmo. Foi uma sucessão tranquila, sem nenhum tipo de envolvimento com as Forças Armadas. Então, nesse ponto, é preciso parabenizar a democracia argentina por ter tido esse tipo de maturidade. Aí entrou o Duhalde, a situação não melhorou, mas foi o suficiente para que ele fizesse uma outra eleição. Aí, nessa outra eleição que veio, foi uma eleição que foi Menem contra Kirchner. Para quem não sabe, o Kirchner, ele é um governador de algum estado lá do fim do mundo, lá da Terra do Fogo, lá da Patagônia, Santa Cruz, é tipo como se fosse o Acre aqui do Brasil, um estado que ninguém sabe o que é, né? E foi contra o Menem. E para quem não sabe, no primeiro turno, o Menem chegou em primeiro lugar, eu me lembro disso, né? E o Kirchner chegou em segundo. Só que o Menem tinha uma rejeição tão forte que as pesquisas de intenção de voto no segundo turno apontavam que ele ia perder de lavada no segundo turno. Então ele desistiu de passar essa vergonha e o Kirchner foi eleito presidente sem passar pelo segundo turno. Olha essa coisa estranha. Mas assim... Foi eleito em 2003, né? Sim. Fala pra gente, aí vocês estavam vivas, não? Em 2003? Como que foi o governo Kirchner 1, 2 e 3? Aí fala. Agora pode falar. Governo Kirchner 1, 2 e 3. Porque o kirchnerismo ele é diferente do peronismo de fato, né? É mais de esquerda, no caso. É mais radical, mais ideologizado, né? É mais populista ainda. E mais de esquerda, sim. Bom, a história do Kirchner, enfim, do kirchnerismo em si, a gente já sabe que existe... que diferencia principalmente do peronismo é que existe mais uma vinculação a tudo que o Fórum de São Paulo, o Maduro, né? Nessa época começa a criar, a construir esse relacionamento latino-americano, né? Latino-americano, a ideia de La Pátria Grande. E então o kirchnerismo começa a se construir essa ideia, esse relacionamento com os países vizinhos. Sim. Ele pega essa bandeira do peronismo, né? Que é a proteção aos trabalhadores, mas ao mesmo tempo ele tem medidas mais populistas do que o Perón já tinha, mas ele consegue superar o peronismo e também começa a se relacionar, né, com os outros países da Latinoamérica, construindo justamente essa ideia de La Pátria Grande, a ideia de origens da nossa Latinoamérica, da América Latina, né, em português. Sim. Mas durante esse período do governo Kirchner, ele surfou na onda das commodities, a Argentina cresceu mais... Foi o único período aqui que a gente vai falar que a Argentina cresceu, de fato, né? O resto é tudo tango, né? Foi só esse período aí que foi um pouquinho de outro ritmo, né? Ele teve sorte que ele pegou um país, na época, com os commodities muito positivos, que até mesmo foi a época que a gente veio, meus pais decidiram morar aqui na Argentina. Sim, então a Argentina estava bombando, o dólar estava custando o quê? 9 pesos, né? Não era nada, nem isso, eu acho. Eu acho que não chegava nem a 9, Não, porque em determinado momento do governo Menem, o dólar ficou muito barato, né? Eu me lembro disso. Sim, por causa da questão do dólar. 1 a 1, do Menem. Mas haja dívida para pagar isso depois, né? Isso, mas então, eu ia comentar. Mas assim, o governo Kirchner foi muito bem avaliado, né? O primeiro governo dele foi extremamente bem avaliado. E aí, até me lembro que uma vez tinha um programa que passava aqui no Brasil chamado CQC, que é um programa que tem origem na Argentina, que é o CQC. Só que o CQC é extremamente de esquerda e adora lamber o saco da Kirchner, né? Eu assisti 3 episódios e eu reparei isso. Eu não tô mentindo não, né? Não, é verdade. O CQC é super esquerdista, super. Aqui também, né? Eu não sei como é no Brasil, mas aqui sempre foi. Não, no Brasil eles não gostam, mas no Brasil foi o CQC que fez o Bolsonaro ser eleito, porque eles que davam palanque pro Bolsonaro, né? Mas assim, teve o primeiro governo da Kirchner, né? Do Kirchner, aí ele, se eu não me engano, ele resolveu colocar a mulher dele, olha que coisa maravilhosa, né? Igual o Vitor e o Perón, né? Aí colocou se eu não me engano, como é o nome dela? A Kirchner, a mulher Kirchner? Cristina, ela era senadora desde 95, então ela não era neófita, né? Ela foi eleita, governou, também teve um período um pouco bom, só que já no segundo mandato dela começou a crise federal por causa da questão que as commodities desceram, né? E aí tinha toda aquela questão que era extremamente populista, negócio de fundo abutre, né? Porque a Argentina é um país tão caloteiro, mas tão caloteiro, né? Que ninguém quer emprestar dinheiro para a Argentina, porque toda ela tem calote, né? Então ela de forma demagógica falava nessas questões.
Aí vamos lá, vamos, acho que a gente vai ter que parar porque já fomos muito longe, né? Daqui a pouco a gente vai falar a história inteira da Argentina aqui. Mas aí teve a eleição do Macri, foi uma grande esperança que não deu certo, e aí depois entrou o Fernandes. Mas muito obrigado, o M, Assis, Maria Eugênia e Maria Laura, por terem vindo aqui. Foi um prazer incomensurável conversar com vocês. Falamos, inclusive, desde a Argentina, desde a época dos tempos paleolíticos, né? Desde a época dos dinossauros, estalopitecos, até os dias de hoje. E fica aqui o nosso pedido para que vocês voltem para falar dos dias de hoje, né? Até contemporâneo, né? Muito obrigado pelo excelente nível e agradeço demais pelo trabalho que vocês fazem de correspondente, de falar sobre a Argentina, né? É muito melhor, e aqui, amigos, eu não falaria se não fosse verdade, muito melhor do que os correspondentes que tem por aí, que estão muito bem pagos para falar mentiras, né? Então, muito obrigado. Apesar de vocês serem muito enviesadas, eu gosto muito do trabalho de vocês. Então, muito obrigado, continuem com o trabalho de vocês, tá? Não, obrigada a você. Obrigada a você. Realmente foi um prazer estar aqui no programa aqui com vocês, com todo o público também. Eu acho muito importante que a gente conheça a história dos nossos países vizinhos, né, da América Latina. Eu acho muito importante, porque a história é o que justifica, é o contexto, né, que justifica os dias de hoje. Quando os brasileiros me perguntam, por que isso é assim, por que isso aconteceu assim? Se ele não sabe a história do país, fica difícil explicar para ele o porquê. Então, eu acho muito importante que você abra um canal de comunicação contando a história dos países, realmente. Então, obrigada pelo convite. Sim, e vocês têm um canal no YouTube, inclusive tá maior que o meu. Vocês começaram ontem, já tá maior que o meu. Fala aí do canal de vocês, por favor. M.M. Assis. Como tá aí na tela o nosso nome. Sim, mas vocês gostam desse nome? Vocês não acham que vocês tinham que escolher um nome melhor, não? Vocês gostam desse nome? É que a gente colocou, como somos as duas Marias, a gente fala, vai Maria, Maria, e Assis que é o sobrenome. A gente, na verdade... Maria em doble, Maria em dobro, coisa assim. Vocês faltaram um pouco de marketing. Faltou um pouco de marketing. A gente, na verdade, começou o canal... A gente nem abriu um canal, mas... Não era ideia, a gente nunca pensou em ter um canal. E uma vez a gente fez uma entrevista com o Questione-se, com o Renato Barros do Questione-se, e ele falou, meninas, abrem um canal aí, porque vai ser super bacana vocês divulgarem. E ele falou isso um dia anterior, antes de fazer a live, então foi de último momento, que ele falou, fazem agora, assim, eu divulgo na live, então foi tudo de último momento, e aí ficou. Mas como é o que eu falo, como nosso objetivo não é marketing, e sim é informar, então ficou assim. Mas muito obrigado, Deus abençoe vocês e o povo argentino, vocês merecem tudo de bom. O povo argentino é um povo que tem muitas coisas, tem defeitos, evidentemente, no futebol, não tem absolutamente nada para falar bem de vocês, né? Deus abençoe o São Lourenço, o time que, não sei se vocês ainda torcem para ele, né? E muito obrigado, gostaria que vocês falassem a Rio, por favor. Falem a Rio, por favor, a Rio. Igual o Pateta, a Rio. Obrigado. Obrigado.